em sua cabeça, e coloca a mão na sua palavra. Pai, fala conosco. Que nascerá a terra da carne do sangue, mas tudo enviado, direcionado, transmitido pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Igreja, Deus levou Ezequiel, vamos dizer, em um cemitério, aonde você tinha o quê? Só tinha ossos. E Deus pergunta: filho do homem, será que esses ossos podem reviver e ter vida novamente? Igreja, humanamente falando, não tem o quê? Não tem jeito, não tem mais vida. Quando a pessoa morre, humanamente falando, não tem o que mais, vida, morreu, acabou. Então Deus perguntou a Ezequiel, e observe que a resposta o que é? De sabedoria de Ezequiel. Ele falou: quem sabe é quem? Quem sabe é o Senhor. Porque, igreja, se Deus quiser, se Deus ele quiser, se Ele quiser, você está vendo esse púlpito aqui? Se Ele quiser, Deus dá vida a ele, fazer andar, falar e tudo. Deus o que é? É Deus. Você acha que Deus precisa de um homem pecador para poder pregar a palavra? Claro que não, esse dá o privilégio aos homens. Não precisa não. Poderia muito bem aqui, Deus pode abrir essa porta sozinha, fechar sozinha, Deus pode. A pessoa, você chegasse aqui no culto, e de repente Deus tivesse, eu não me encontrasse eu aqui, mas de repente esse púlpito aqui pregando para você, cara, que pode, Deus é Deus. Então, o Ezequiel, ele foi sábio o quê? Na sua resposta. Olha o versículo 3, ó. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. O Senhor o sabe. Se o Senhor quiser que esses ossos aí que não tem mais vida reviver, assim será, vai acontecer, porque o Senhor quer, é o Deus do impossível, é o Deus poderoso. Ezequiel, se ele tivesse mentalmente pensando humanamente, ele diz o quê? Não tem jeito, não tem solução. Não é assim, não é dessa maneira que as pessoas agem. Chega na situação e fala: não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Quando a pessoa ela pensa, o pensamento dela é na terra. A pessoa pode buscar a Deus, ela pode ler a palavra, mas a mente dela está o quê? É da terra, é terreno. Porque há diferença de mente e de pensamento. Há pessoas que creem naquilo que ela vê, outras creem naquilo que ela não quer não ver. Tem pessoas que creem naquilo que ela pode tocar, mas tem outras que creem naquilo que ela pode quê? Não pode tocar. Isso é o quê? É a fé. Então Deus pergunta a Ezequiel, e Ezequiel com sabedoria responde. Versículo 4, ó. Disse-lhe ele: profetiza o quê? A estes ossos o quê? E disse: ossos secos, ouve a palavra de quem? Do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que fará entrar o Espírito em vós, e o quê? E vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o quê? Eu sou o Senhor. Observe que Deus mandou o quê? Deus mandou o quê? Deus falou para o profeta o quê? Para os ossos secos, que ouvia a palavra de quem? A palavra de Deus. Igreja, a palavra de Deus dá o quê? Dá vida. A palavra de Deus dá o quê? Ela dá vida. Aquilo que está o quê? Está morto. Então observe aqui, ó, no versículo no versículo 5, ó.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei o que? Em vós o Espírito, e vivereis. E o que? E sabereis que eu sou o quê? Eu sou o Senhor. Observe que antes, o quê? Antes do profeta profetizar, Deus já falou a ele o quê? Que iria acontecer com aquele o quê? Vários secos. Então, antes de ele profetizar, né, segundo a ordem que Deus deu a ele, Deus já falou o que iria fazer com aqueles ossos. Que era o quê? Que iria colocar tendões, que iria colocar pele. Versículo 7, ó. Então profetizei segundo me for o quê? Ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. E o quê? E se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não viu que neles o Espírito. Igreja, você sabe que existe um Espírito que todos nós temos, que é o Espírito de vida, não é isso que Deus nos deu, mas também tem um Espírito, né, que é o Espírito que também nos dá vida, que é o que é a palavra. Mas o Espírito que está aqui falando é o Espírito de vida, que qualquer ser humano tem independência de buscar Deus ou não. Mas ó, a palavra de Deus dá vida, aqui está o quê? Está morto. Igreja, nós não podemos o quê? Reviver ninguém. Nós não podemos, se nós pudéssemos, se não tivéssemos o poder de ver um familiar nosso que está morto espiritualmente, de arrancar o vício, nós podíamos. A gente não pode fazer isso, mas nós podemos o quê? Nós podemos crer em Deus, na sua palavra, o quê? E profetizar. Está morto? Então o quê? Determina, sai dele esse espírito de morte. Sai dela esse espírito que tem o quê? Que tem deixado morrer espiritualmente, que tirou o brilho, tirou a vida, na vida dele. Então, em nome de quem? Do Senhor Jesus, eu digo que determino que venha sair. Porque as pessoas que estão lá fora estão o quê? Estão mortas. Nós, no passado, éramos o quê? Mortos. Mas o que? O Espírito de vida, o que? O momento que nós cremos na palavra, nós recebemos o que? Recebemos a vida. Então Deus, o que? Ele da vida está morto. Aquilo que não existe, Deus tem poder para fazer o quê? Fazer existir. Esse púlpito aqui, ele não tem vida nenhuma, mas se Deus quiser, Deus dá vida a ele. Se Deus quiser fazer, falar, ele fala. Se Deus quiser fazer que ele anda, porque Deus, a nosso olho é impossível, mas para Deus não é possível. Então Deus o quê? Perguntou a Ezequiel: será que pode ver esses ossos? E mais Ezequiel não só para ossos, nem só os ossos, que pele já foi comido por bicho, os tendões não tinha ossos, não tinha mais nada. Né? Se fosse outro, né, para dizer: meu Deus, isso é impossível. Como que só tem ossos, não tem mais nada? Mas o quê? Mas Ezequiel foi o quê? Foi sábio. Sabe por quê? Ezequiel conhecia quem? Conhecia a Deus. Quem conhece a Deus fala: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Ó, minha família está morta, minha casa está morta, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode dar vida. O Senhor tem poder para reviver. O Senhor pode fazer existir aquilo que não existe. O Senhor pode tornar o impossível para o quê? Tornar possível. Então, observa aqui, ó, versículo 7. Não, vamos aqui para o 5, ó. O 5, ó. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Observe que Deus fala para os ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós terei pele, e porém vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o quê? Eu sou o Senhor. Então Deus já falou o que iria fazer com aquele que? Vários secos.
Então, igreja, o poder pertence a quem? A Deus. Somente Ele tem o quê? O poder de o quê? De dar vida, de libertar, de transformar. Nós não podemos fazer nada, mas Ele pode fazer tudo, e principalmente coisas impossíveis. Deus traz vida aonde está o quê? Morto. Então, igreja, nós não podemos reviver, não podemos tirar a morte espiritual, mas podemos o quê? Profetizar, determinar. Há poder o quê? Na profecia, segundo o quê? A ordem de Deus. Porque tem pessoas que, gostam de profetizar. Não, até a profecia tem que ser o quê? Segundo a ordem de Deus. Meu Deus, segundo a tua vontade, eu estou profetizando, liberta a minha casa, a minha família. Meu Deus, segundo a tua palavra, se for a tua vontade, eu profetizo sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Então, segundo o que? A vontade de Deus. Tem pessoas que já amam profetizar, né? Profetiza aqui, profetiza ali, e só profetiza, e se não acontecer nada, vai o quê? Ficar com vergonha, vai ser envergonhado. Vai ser o quê? Envergonhado. Tem que profetizar segundo o quê? A ordem de Deus. Porque se profetizar, certamente vai acontecer. Como Deus mandou o quê? Ezequiel profetizar, e ele o quê? Profetizou segundo o quê? A ordem que foi dada a ele. Versículo 7, então profetizei segundo lhe for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia o quê? Contra ossos. E o que se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e o que? E se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o que? Neles, o que? O espírito, quer dizer, eles, os ossos, voltou novamente ter o corpo físico, mas o que? Mediu o espírito, esse espírito que está o que? Na vida do ser humano. O que? O espírito de vida. O espírito que o que? Porque, igreja, um corpo sem espírito não é nada. O que permanece com o ser humano de pé é o espírito de vida que Deus deu para essa pessoa. Mas se Deus quiser agora tirar o espírito de vida, o nosso, ou de alguém aqui, ou de outra pessoa, tira a pessoa, vai morrer e acabou. Porque nós temos o espírito de vida que Deus consegue. E o quê? E muitas pessoas são sem graça até de saber disso. As pessoas o quê? Elas abusam o quê? Da misericórdia, da bondade de Deus, do espírito de vida que Deus dá. E a pessoa o quê? Se perde no mundo lá fora. Mas que Deus o quê? Deus tem misericórdia, as pessoas vão o quê? Buscar a presença de quê? A presença de Deus, se arrepender dos seus o quê? Dos seus pecados. Então, versículo 9. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. Se puser em pé um exército de sobremodo numeroso. Igreja, agora observe como Deus é tão poderoso. Porque os corpos que ficaram em pé, o exército, podiam estar tudo ali junto, ali misturado, mas o quê? Cada um foi para o seu quê? Devido lugar. Quem? Só que pode fazer isso aqui? É Deus. Então, de repente, pode olhar para a sua família, para a sua casa, está uma bagunça. Você olha e fala: pai, minha família está morta, meu filho está morto. Quer dizer, teu nome que está vivo, mas está morto espiritualmente, não tem vida. Quer dizer, o meu esposo está morto, minha esposa está morta, meu pai, minha mãe, meus irmãos, o que eu vou fazer? Profetizar segundo o quê? A ordem de Deus. Para Deus, e não seus Cristo, meu Pai, dá vida o quê? Os meus filhos. Tira ele dessa morte espiritual, arranca o quê? A cegueira espiritual. Meu Pai, resplandece tua luz para que eles possam ver o quê? Os teus caminhos. E nós também temos o quê? Fazer parte de Cristo. Nós somos o quê? A luz do mundo. Somos o quê? O sal
alguém olhar para nós e não ver a luz brilhar, infelizmente isso pode o quê? Continuar nas trevas. Nós temos que ser a luz, porque eles olhar para nós e falar, quando eu vejo meu pai, minha mãe, meu irmão, meu irmão, eu vejo o quê? A luz. Eles podem dizer que luz é essa? O Senhor Jesus. Igreja, nós temos que fazer o quê? Nós temos que profetizar. Não podemos dar vida a ninguém, não. Não podemos tirar ninguém do vício, do sofrimento, da tristeza, mas Deus pode. Muito o quê? Muito mais, muito além. Então o que vamos fazer é ficar desesperado, preocupado, não é o quê? É agir, é profetizar. Que Deus é o quê? Deus vai fazer. Deus é o quê? Da vida. De repente pode olhar, não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Ó Lázaro, 4 dias morto, cheirando o quê? Mal. Lázaro já estava o quê? Em decomposição. Aí quer dizer, Marta e Maria esperada, o povo lá foi lá zombando, não é isso? Achando que não ia acontecer nada. E o quê? Jesus só fala, ó, primeiramente, Pai, graças te dou, o quê? Por me ouviste. Aliás, vocês sempre o Senhor me ouve, mas o quê? Isso aqui é para que as pessoas vejam o quê? Acreditar o teu poder, que o Senhor o quê? O Senhor me enviou. E o quê? Lázaro estava morto, saiu. Tem igreja? Não importa quanto tempo tem. Não, meu filho tem 5 anos no sofrimento. Meu esposo já tem 20 anos no sofrimento. Meu irmão tem 40 anos, não importa. Observe na Bíblia. Tinha pessoa, a mulher morreu 12 anos, foi o quê? Ela foi do mal. Teve um homem que ficou 40 anos paralítico lá no tanque. E o quê? E também foi o quê? Foi curado. Tem a mulher que estava encurvada por muito tempo. Era o quê? Ela se endireitou. Então, para Deus, tempo não é nada não. Mas tem marido que já tem 50 anos de sofrimento, esquece tempo, só sabe uma coisa: Deus tem poder, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus o quê? Que para a existência não existe. Deus não age, não trabalha da forma que nós pensamos, não. Então vamos o quê? Vamos profetizar no meio que vale. Porque quem não busca Deus está o quê? Está como se vale o quê? Deus sem vida. Sem o quê? Sem esperança. Estão mortos. Então o que nós vamos fazer? Vamos profetizar. Não se preocupar com o tempo. Não, o quê? É só profetizar e crer em quê? E crer em Deus. Porque Ezequiel poderia falar: Senhor, é impossível. Não tem jeito. Só tem ossos. Como que eles vão ter vida? Como vão viver novamente? E ele falou que tu o sabes, porque eu estou me falando, é impossível. Então, aí tem situação que a pessoa sabe que é impossível e ela ainda profere isso. Não é para proferir isso. Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Mas nós o quê? Profetizar, crer, vai o quê? Vai acontecer, Deus vai operar. Aí o quê? Maravilhas, sinais, prodígios. Deus não mudou, não. Deus não envelhece, Deus não fica fraco, não. É o ser humano que muda. É o ser humano que diz que crê, Deus ouve a palavra, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa ouve a pregação, mas ela o quê? Desacredita. Não quer, não vive, não pratica a palavra, ela não determina, não crê no poder da oração, da palavra, da fé. Então Deus não vai poder fazer nada com essa pessoa. Ela duvida. Uma pessoa que duvida, ela pode esquecer de ver o que Deus ali na vida dela, contando o quê? Na família dela. Deus não mudou, é o ser humano que muda. Hoje a pessoa crê, amanhã não crê mais. Hoje a pessoa confia, amanhã o quê? Não confia mais. Hoje ela crê na palavra de Deus e amanhã o quê? Não crê mais. Porque mudou quem? Que mudou é a pessoa. Observe a Bíblia. Quantos profetas, sacerdotes, quantas pessoas que foram curadas, alcançadas por Deus. Nós também somos o maior exemplo de todos também. Porque a Bíblia, aqui nós lemos e sabemos que é verdade, mas aconteceu também na nossa vida.
O que Deus fez na nossa vida? Era do quê? Vagas secos. Era do quê? Estamos perdidos neste mundo e Jesus do quê? Pela sua misericórdia, pelo nosso clamor a Ele o quê? Nos ouvidos, atendeu a nossa vida. E porque vamos desacreditar se Deus já o quê? Deus já nos deu vida. Era do quê? Mortos espiritualmente. E por que vamos desacreditar agora? Por que vamos desacreditar? Por isso que a pessoa ela fala, mas Deus não está me ouvindo, não é que Deus não está ouvindo, não. A pessoa olha para a sua vida e fala assim, pai, se Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar o quê? A minha família. Se Jesus me libertou, Ele vai libertar o meu marido. Se Jesus me curou, Ele vai o quê? Curar meu filho. Se Ele não arrancou o mal de mim, a depressão, o mal de tristeza, o espírito da morte, Ele também vai trazer da minha casa. De repente a pessoa desacredita. De repente tem um familiar no vício, mas de repente a pessoa era viciada muitos anos e foi liberta. De repente a pessoa desacredita da filha ser uma pessoa melhor, e a pessoa de repente no passado a pessoa fez tanto mal para muitas pessoas e Deus perdoou. Igreja, Deus não mudou. Deus, Ele quer o quê? Ele quer operar, Ele quer se manifestar, mas o quê? É nós que mudamos. Hoje cremos e amanhã não cremos demais. Ou a pessoa crê ou não crê, ou confia o quê? Ou duvida. E se duvidar, se a pessoa ela tem dúvida, eu tenho 95% de certeza e 5% de dúvida. Pode esquecer, Deus quer 100% de certeza de o quê? De ver a sua palavra, do seu poder. Aí nós vamos ver, todos vamos testemunhar o quê? O poder de Deus. Você testemunhando, eu preguei a palavra, Deus o quê? Eu profetizei segundo a ordem de Deus, e Deus transformou minha família, minha casa, estávamos mortos, hoje o quê? Mas hoje eles têm vida. Então isso o quê? Não depende de Deus, depende de nós. Vai a nossa família e falar, eu não aceito, eu vou o quê? Profetizar no meio desse vale aos secos, porque a minha família só tem nome que está vivo, mas estou morto. Mas o que? A vida, o Espírito de vida, o quê? Então, de fato e verdade. Que Espírito de vida é esse? O Espírito Santo. A presença de Deus. Deus depende do quê? Depende totalmente de quem? De nós. Não, Deus já está em prontidão. Deus ele quer agir, Ele quer operar, Ele quer se manifestar. Basta o que nós queremos. Porque Deus quer muito mais. É nós que decidimos se Deus vai operar ou não. Deus vai fazer ou não vai fazer. Nós que escolhemos. Mas se ficar com dúvida, com medo, proferir palavra de maldição, não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Meu filho, eu desisto do meu filho, desisto do meu casamento, eu desisto de tudo, não vou orar mais, não vou clamar mais. Isso está murmuração, podendo agir. Vem cá, o povo de Israel saiu o quê? Da servidão de Faraó para o quê? Da terra prometida. E o povo que no meio do caminho reclamando, murmurando. Uns falou o quê? Era melhor estar onde? Lá no Egito, na escravidão. E o quê? Eles não tomaram posse da terra prometida. Sabe por quê? Isso que fala o quê? A murmuração. Isso reclama demais, murmura, nunca está bom para ela. A pessoa coloca a culpa em Deus, a culpa da pessoa não pensa que é culpa a Deus. Da igreja? Vamos ter a sabedoria de Ezequiel. Fala, meu Deus, o Senhor está vendo. E meus filhos, para mim não tem jeito, para mim não tem solução. Eu não posso arrancar o sofrimento deles, o vício deles, mas segundo a tua palavra, eu vou profetizar, liberta os meus filhos. Meu Deus, meu casamento está morto, o meu marido está morto espiritualmente, mas segundo a tua palavra, dá vida a ele, liberta ele, arranca esse mal que está na vida dele. Aí o quê? Aí, se crê, vai o quê? Acontecer. Deus vai fazer. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. E se nós temos, certamente veremos tua glória se derramar, se manifestar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, também sobre a nossa família. Senhora, agradecemos por tudo pela tua palavra essa noite, dando o Pai, o Filho, o nome do Espírito Santo. Amém. Glória